abrir as nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 3. Livro de João, no capítulo 3. É mais criança. Nós vamos fazer uma leitura longa do verso 1 até o verso 21. É o diálogo de Jesus com o fariseu Nicodemos. Acompanhem comigo na leitura. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 4. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode, sendo velho, nascer de novo? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não sabe dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho do unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Vamos fazer uma oração, amém? Deus, me coloco à tua disposição nesse momento, Pai, para que o Senhor fale comigo e fale com a tua igreja nessa noite. Nós possamos sair daqui, Pai, transformados pelo poder da tua palavra, do teu evangelho, que o teu Espírito ele mova dentro dos nossos corações, nos confronte, nos leve ao arrependimento, nos leve, Pai, para mais perto de ti, nos leve, Pai, à santificação. Nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para transformar, o Senhor é poderoso para curar, o Senhor é poderoso para salvar. Então, meu Deus, colocamos em tuas mãos. Que as palavras que saiam daqui não sejam da minha boca, das minhas ideias, mas que fluam do teu altar, Pai. Para que o Senhor trate com a tua igreja. Essa é a oração que eu faço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. É um texto um pouco longo. Antes da gente começar a destrinchar o texto, né? Todos aqui, acredito que não só aqui, né? Um dos textos mais conhecidos que a Bíblia tem é o versículo 16 desse trecho que nós lemos, mas ele tem tudo que vem antes e tudo que vem depois dele, né?
Então eu queria explorar esse contexto um pouco com os irmãos nessa noite. No versículo 1, irmãos, a Bíblia nos apresenta um homem chamado Nicodemos, né? E sobre esse homem, a Bíblia nos dá algumas informações. Logo aí no versículo 1, a Bíblia nos conta que esse homem é fariseu. E dos fariseus nós sabemos que eles eram entendedores da palavra, eles eram zelosos nas suas tradições, eles eram tementes em obedecer. Nós temos boas coisas a respeito dos fariseus. O que também se entendia como ser fariseu é que viviam uma religiosidade externa, sem a prova de que tinham em si a verdadeira religião. Jesus, em um outro momento, em Mateus 23, Jesus os chama de sepulcros caiados, com adornos belíssimos do lado de fora, mas com ossos de sujeira por dentro. Então nós temos esse dualismo no termo, do que significa fariseus. Nós temos exemplos de bons fariseus na Bíblia, como Paulo, ele era fariseu, e nós temos vários embates, que Jesus ele próprio teve com um grupo de fariseus que o seguia, que estava juntamente com ele onde ele passava. Amém? Também sabemos que Nicodemos era uma autoridade entre os judeus, isso também está dito no verso 1. Provavelmente, ele tinha um lugar de destaque na sinagoga, e muito provavelmente também ele era consultado sobre determinados assuntos. As pessoas vinham até ele em busca de sabedoria. A Bíblia nos deixa bem claro, ele era uma autoridade entre os seus. As pessoas confiavam na palavra e na sabedoria dele. Amém? E no verso 2, é muito interessante a gente notar que Nicodemos, ele vai até Jesus e o chama de mestre. Um tratamento que ele recebia por inteiradas vezes, ele faz com Jesus. Ele deve ter vivido isso muito na vida dele. As pessoas indo até ele e dizendo, mestre, eu sei que você é da parte de Deus, porque você tem um grande conhecimento. E da mesma forma, ele vai até Jesus e ele diz, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos reconhece que Jesus fala com autoridade da parte de Deus, por causa dos sinais que Jesus realizou. João ele escreve determinados milagres e ele aponta esses milagres como sinais de que Jesus era o Messias. Esse é o objetivo daquilo que João escreve, era mostrar que Jesus era Deus encarnado. E é assim que ele começa, lá no capítulo 1, o livro dele. No capítulo anterior a esse, no versículo 23 de João 2, João nos conta que Jesus realizou muitos milagres durante o tempo que ele passou em Jerusalém, e esses eram sinais que faziam o povo crer em seu nome. Então Jesus ele passava realizando milagres, e todos esses milagres eles apontavam para a divindade de Cristo. Então vamos entender uma lição valiosa a partir disso, tá, queridos? Milagres de Deus atendem a um propósito. É bom a gente entender isso. Se há um milagre, esse milagre existe com um propósito maior. Os milagres relacionados na Bíblia, os milagres relatados na Bíblia, especialmente o que João vem relatar, servem ao propósito de glorificar o nome de Jesus Cristo enquanto Deus encarnado, como eu já havia dito. E em João 2:23 descobrimos que Jesus realizou muitos milagres que fizeram pessoas acreditarem que ele vinha como profeta da parte de Deus. E mais profundo que isso, vemos o próprio Jesus dizendo que através dos sinais ele se revelava como Cristo. Em várias passagens, inclusive nos embates que Jesus ele tinha com os fariseus, ele diz que os milagres testemunhavam da obra que ele faria, como Messias. Da mesma forma, o milagre de Cristo, o milagre que Cristo faz na nossa vida, na sua vida, na minha vida, ele precisa cumprir a um propósito, e o propósito de apontar para Cristo e de glorificar a Deus. O maior dos milagres que Deus fez na minha vida, por exemplo, foi a minha salvação.
E esse milagre também precisa cumprir um propósito maior, que é a pregação do Evangelho e a glorificação do nome do Senhor. Eu, da minha turma de amigos, assim, eu fui o primeiro a conhecer o Evangelho, e eu vivia me perguntando, por que eu primeiro, né? Mas eu tenho que saber, a gente precisa entender que existe um propósito em toda a ação de Deus, né? E o milagre que Ele fez na minha vida, de me trazer para Ele, né? De me colocar nos caminhos do Evangelho, foi para que outras pessoas fossem impactadas com isso. Da mesma forma, vocês aqui. Se você foi trazido ao seio do Senhor, se você foi trazido ao corpo de Cristo, esse milagre ele precisa servir a um propósito maior. E assim eram os milagres que Jesus ele fazia no meio do povo. Esse propósito vai sempre além do indivíduo que é agraciado, né? Nós vemos Jesus curando várias pessoas. E todos os milagres que Jesus fazia, trabalhava também no coração daqueles que estavam ao redor, para que eles entendessem que ali estava o Filho de Deus pregando o Evangelho. Então, o milagre que Deus ele realiza em nós, ele vai além da nossa existência. Ele serve a um propósito maior, que é a expansão do reino. No verso 3, Jesus então responde àquele homem de forma muito enfática. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus não ali respondia a uma pergunta, mas a uma postura farisaica. Os judeus faziam de tudo com o propósito de serem achados justos e merecedores do reino de Deus. Seguir os mandamentos, obedecer os preceitos, orações, rituais, festas, cerimônias, tradições. Eles acreditavam que tudo aquilo, que todo aquele segmento, toda aquela restrição, todo aquele endireitamento que eles se colocavam, isso tudo, de alguma forma, ia levar eles a serem achados justos e merecedores do reino de Deus. E a resposta que Jesus ele dá a Nicodemos, a resposta de Nicodemos tem da parte de Jesus você precisa nascer de novo. O cara achava que chegar até o reino de Deus era seguir os mandamentos, era obedecer às festas, era se restringir naquilo, nisso, era deixar de fazer algumas coisas, era adotar outros tipos de coisas para se fazer. Mas, de repente, ele dá de cara no muro, né? Jesus diz, você precisa nascer de novo. Eu acredito que Nicodemos olhou para si próprio, falou nos seus miolos, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Nicodemos, no versículo 5, expressa então um desentendimento daquilo que Jesus o havia indagado. De fato, muitos questionaram Jesus de tal forma, o que preciso fazer para ter a vida eterna? Muitas pessoas iam até Jesus com essa pergunta. E Jesus sempre dá a mesma resposta de variadas formas, e a resposta é, você não pode fazer nada. Você não consegue fazer o que é necessário. Para Nicodemos achava, e aí, como é que eu posso viver para merecer entrar nos céus, para merecer o reino de Deus? E a resposta de Jesus é nascer de novo. A resposta de Cristo para Nicodemos coloca-o na seguinte posição. Se ele me pede para fazer alguma coisa que eu não faço a mínima ideia de como fazer, e que eu ainda julgo impossível, como eu vou cumprir? E Jesus, ainda no versículo 5, coloca a sua resposta em dois elementos. Os nascidos da água, né? Logo Nicodemos pode pensar em banhos de purificação. Para ele existia um simbolismo desses banhos, de se livrar de tudo que é impuro para o serviço religioso. Era bem comum dos judeus tomarem banhos de santificação, de purificação, antes de irem às sinagogas, antes de se apresentarem no templo. Nicodemos, ele entende do que Jesus está falando
como nascer na água. Ele sabe que isso está por trás do que está, né, por trás desse simbolismo. E você, por um acaso, já viu aquelas pessoas que, em determinado momento da vida, dizem para si mesmo assim: eu preciso mudar, eu preciso parar com isso ou com aquilo, eu preciso me limpar, eu preciso abandonar o que é errado, eu preciso abraçar novos valores, tentar seguir a minha vida da forma mais correta. Assim que nascidos da água soou no ouvido de Nicodemos: eu preciso me purificar de alguma forma. O problema foi nos nascidos do Espírito, né? Os nascidos no Espírito, porém, não é algo que decorre de acordo com aquilo que fazemos, irmãos. Jesus está falando de algo que vem de Deus. Um nascimento que vem do alto, que vem dos céus. Completamente fora da nossa mão, completamente fora da nossa alçada. É um nascimento que vem da parte de Deus para nós, do Espírito. Em outras palavras, Jesus está dizendo a Nicodemos que não é algo que depende dele. E isso vai ficar um pouco mais claro ao decorrer do texto. No versículo 6, diz assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Mais uma vez, Jesus enfatiza que um novo nascimento é necessário e que isso está fora do controle do homem. Aquele que é convencido por homens pode até tentar se purificar, mas será nascido da carne. Mas o que é nascido do Espírito, não sabemos como, não sabemos quando, não sabemos por que isso acontece, só sabemos que isso faz parte e obedece à soberana vontade de Deus. Não tem fórmula, não tem rito, não tem palavras mágicas, there's no magic spell. Não tem nenhum segredo. A Bíblia nos é bem clara quanto a isso. Fala: o vento sopra e não dá para saber se vem daqui ou dali, ou se vai para cá ou se vai para lá. De acordo com de acordo com os dizeres de Deus, nascemos de novo no Espírito. É assim que acontece. Não está ao nosso controle, está no controle do Pai. Nicodemos estava acostumado a jogar um jogo que as regras estavam debaixo de seus braços. Ele sabia o que seguir. Ele conhecia as leis do manual. Só que vemos no versículo 9 que Jesus o leva a um lugar bem desconfortável. Ele não sabia mais o que fazer. Na verdade, o que tinha que ser feito, ele conseguiu entender que era impossível. Há um homem que era mestre e respeitado entre os seus. Esse não era um lugar tão familiar. Já disse, Nicodemos ele recebia pessoas para que ele pudesse aconselhá-los. Porém, vemos na postura de Nicodemos, desde o início da sua interação com Jesus, que ele assume o tempo todo a postura de quem queria aprender da parte de Cristo. Na verdade, o texto ele não conclui se o Espírito de Deus transformou a vida de Nicodemos ou não. Nós temos mais algumas menções a Nicodemos no decorrer dos evangelhos. Aí se a gente vai saber lá no céu, a gente vai ou encontrar com ele ou não vai encontrar com ele. Tomara que encontremos, né? O homem sabe. Jesus fala de forma dura a todos aqueles que vão rejeitar a sua pregação. A gente vê aí no decorrer do texto. A todos os que vão duvidar das suas obras, e mais adiante, de todos os que vão persegui-lo
e crucificá-lo. Jesus disse que testemunhou com sinais terrenos e muitos duvidaram. E quando testemunhasse a respeito do reino dos céus, seria perseguido. Quando ele falava de coisas simples, as pessoas não conseguiam compreender. Ele bradava com seus milagres, ele bradava com seus sinais: eu sou o Filho de Deus. E as pessoas não compreendiam isso. E quando ele abre a boca para dizer, eu sou o Filho de Deus, eles o crucificam. No versículo 14, Jesus faz menção à serpente levantada em uma estaca no deserto, e aquele que olhava a essa serpente se curava. Isso na libertação do povo no Egito. Irmãos, nós estamos doentes. Nós estamos enfermos. E a nossa condição vai nos levar à morte eterna. A menos que levantemos os nossos olhos ao Filho do Homem. Que, mesmo não tendo nenhuma mácula, se fez pecado por nós. Eu ouvi um comentário muito interessante sobre esse trecho, né? A serpente geralmente é um animal que está ligado à figura do demônio, à figura do diabo, do adversário. E lá no deserto, Deus manda que Moisés erga uma serpente na estaca, para que o povo pudesse ser curado. E Jesus, ele se aponta como essa serpente: eu serei pendurado. E aquele que olhar para eu pendurado naquela cruz, aquele que tiver os olhos fixados ao Cristo pendurado no madeiro, esse será curado da sua enfermidade. Jesus era limpo, mas ele se fez pecado por nós. A Bíblia nos conta que ele levou sobre si as nossas transgressões e ele foi ferido por elas. O mal que nos aflige foi posto na cruz, para que pudéssemos viver eternamente. Jesus, o único ser sem pecado, o único que pisou nessa terra e não falhou, ele é a serpente do mal pendurada, para que pudéssemos olhar para cima e o vê-lo, e assim conquistar a vida eterna. E assim chegamos, irmãos, no versículo 16, que diz que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. E no verso 17 ainda, com a imagem da serpente em mente, Jesus não veio ao mundo para que fôssemos condenados. Ele não é a serpente que nos envenena, ele é a serpente que tira o veneno de nós. Mas para que, por meio dele, fôssemos curados. Agora, um pouco adiante, no verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Jesus, então, nesse trecho, ele apresenta uma palavra aos que vão crer e aos que não vão crer. No versículo 18, como lemos, aquele que crê no nome do Filho unigênito de Deus será por ele salvo. Aquele que não crê no nome do Filho unigênito de Deus já está condenado. De fato, nós conseguimos entender que estamos todos, por padrão, condenados. Mas aquele que, por intermédio dele, por intermédio do mover do Espírito,
passam a crer, alcançam a salvação. O motivo dos homens rejeitarem a Deus foi que suas obras eram más. Eles ouviam a mensagem da luz, eles ouviam a palavra saindo da boca de Jesus Cristo. Mas eles escolheram fazer o mal a esse Cristo. Eles escolheram pendurá-lo na cruz. E no versículo 21, né? Terminando o texto. E aquele que é verdadeiro, vem para a luz. Que Jesus Cristo ele possa encontrar verdade nos nossos corações, irmãos. Que não sejamos falsos quanto à nossa conduta. Muitos dos fariseus guardavam dentro de si algumas coisas e mostravam outras. Eram limpos por fora e eram sujos por dentro. Eles aparentavam ser santos, aparentavam ser limpos, mas carregavam dentro de si as trevas. E por isso rejeitaram a mensagem de Cristo e o condenaram. Por isso rejeitaram a luz. Que nós possamos, assim como o texto nos clama, ser verdadeiros diante de Cristo. Ser verdadeiros, irmãos, em reconhecer a nossa real condição diante dele. Não nos apresentar diante de Deus com adornos, com roupas e com coração sujo. Mas mesmo diante da nossa sujeira, olhar para o Cristo que está pendurado na cruz e dizer, por ele eu me purifico. É ser verdadeiro, irmãos. Tão sujos quanto os que se maqueiam, né? Mas movidos pelo Espírito para a transformação real. E a partir do momento que temos luz dentro do nosso coração, as nossas boas obras são refletidas. É isso que o trecho nos ensina. Irmãos, que quando olharmos para Ele, possamos ver nele o nosso pecado levado sobre Ele na cruz. Que também tenhamos o entendimento que pelo nosso pecado Ele morreu, mas Ele venceu a morte e Ele ressuscitou. E com isso, Ele nos dá também a vitória. Que tenhamos o entendimento que não é um profundo conhecimento que nos levará à salvação. Não é sendo como os fariseus, um profundo conhecedor de todas as vírgulas contidas no texto, que vai nos garantir que nós vamos conhecer o reino. Mas que nós oremos a todo momento para que o Espírito Santo, que atua conforme a soberana vontade de Deus, venha nos tocar e nos transformar. E ir nos transformando, ir nos santificando. Não somos nós que nos purificamos, não somos nós que mudamos, não somos nós que abandonamos atitudes do passado, mas é o nosso Deus que nos purifica, é o nosso Deus que nos transforma, é o nosso Deus que nos muda. Irmãos, a minha oração é que o amor de Deus, expresso em João 3,16, ele alcance a todos nós, a todos aqueles que estão nesse momento ouvindo essa mensagem. Que o nosso coração ele seja transformado, mas realmente transformado, que nós não simplesmente nasçamos de novo em aparência, que nós não simplesmente vistamos a nossa roupa de limpos, mas que nós realmente experimentemos um novo nascimento no Espírito, aquele que muda, aquele que transforma. E que o entendimento errôneo que Nicodemos tinha de que
ele podia se mover de alguma forma para herdar o reino, ele não esteja no nosso coração, mas que nós realmente entendamos a mensagem que Cristo trouxe até ele, de que ele é soberano para nos limpar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração nesse momento. Meu Deus, louvado seja o teu santo nome. Maravilhosa é a tua palavra, meu Pai. Queremos, Pai, estar convictos todos os dias de que o teu Espírito e a tua salvação nos alcançou. Não nos deixe, Pai, viver em falsidade, viver de aparência. Não nos deixe, Deus, viver através de um falso convencimento de que o seu evangelho nos alcançou. Mas que possamos, Deus, em nome de Jesus, ser verdadeiramente nascidos de novo, transformados pelo teu Espírito. Que em nossos corações, Pai, não esteja um coração de pedra, mas que esteja um coração de carne colocado ali pelo Senhor. Que nos transforme em novas criaturas e que glorifique o teu nome todos os dias. Nos ajude, Pai, a cumprir o teu propósito, a cumprir o propósito da tua salvação, que é te glorificar, que é expandir o teu reino. Que todos nós, Pai, possamos estar engajados nesse propósito, saber que o Senhor nos transformou por um motivo, que o Senhor nos alcançou por um motivo, para que pudéssemos pregar e falar da tua bondade, para que pudéssemos falar do teu amor, para que pudéssemos, Pai, espalhar pelo mundo que o Senhor nos amou de tal maneira que nos entregou o teu Filho. Para que estejamos certos, Pai, que hoje não perecemos mais, mas que temos a vida eterna. Que hoje não estamos sobre o jugo da morte, mas que estamos sobre o jugo da vida. Para que pudéssemos ter certeza, Pai, que não somos das trevas, mas que somos da luz. Que tomamos a tua direção, meu Deus. Eu te peço nessa oração, meu Deus, toca os nossos corações. Nos ajude, Pai, a todos os dias viver com essa certeza. Nos confronta, Pai, com a tua pureza, mediante a nossa sujeira, Deus, que é o pecado que nos assola. Mas nos ensina, Deus, a levantar os nossos olhos e olhar para a cruz e saber que tudo foi depositado no Senhor, meu Deus. Obrigado, Deus, pelo teu sacrifício. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, meu Deus, mesmo não sendo merecedores de tudo aquilo que o Senhor fez, te glorificamos, Pai, porque o Senhor fez isso por nós. O Senhor nos comprou, o Senhor nos transforma. Em nome de Jesus, fazemos essa oração. Amém. Peter.